Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus porque Ele tem nos concedido a oportunidade do dom da vida. Nesta manhã, neste devocional Pequeno Almoço com Deus, eu quero compartilhar uma palavra subordinada ao tema incredulidade, uma arma suicida. Incredulidade, uma arma suicida. Segundo o livro dos Reis, no capítulo de número 7, o versículo de número 2, versículo 1, para completar o raciocínio. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. É sabido que o Novo Testamento, ele anuncia, em especial nos evangelhos, 36 milagres. Desses 36 milagres, associado mais 20 no livro de Atos, com mais 67 no Antigo Testamento, há uma soma de 123 milagres. Quando nós olhamos para a incredulidade, ela mata o milagre. Quando eu digo que mata o milagre, não é que Deus fica impossibilitado de operar, que Deus perde o seu poder, mas é que nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus reservou para a nossa vida. Nós percebemos da palavra do Senhor na caminhada do povo, quando caminhava rumo à terra prometida, que a multidão que saiu do Egito, já como adultos, tiveram que morrer no deserto por causa da incredulidade. A Bíblia revela, mesmo Abraão sendo o pai da fé, um momento de incredulidade fez com que Abraão perdesse agora a oportunidade de ter apenas um único herdeiro. E a situação de Abraão trouxe um problema tão sério que perdura por anos a fios até os dias de hoje: o conflito entre árabes e israelenses. Esta expressão mostra que por causa da incredulidade também, o papai de João Batista, irmão Zacarias, ele ficou mudo até o nascimento de João Batista. Por causa da incredulidade, muitos homens e mulheres que Deus havia feito uma promessa continuam caminhando como mendigos espirituais e alguns como mendigos físicos, porque não acreditaram totalmente na palavra do Senhor. O fato da incredulidade foi a arma letal para poder quebrar o relacionamento do primeiro casal com Deus. Porque o próprio Deus disse: olha, a árvore de conhecimento do bem e do mal não pode ser tocada. Não pode comer daquele fruto. Pode comer de tudo, administra o jardim, domina sobre os animais, domina sobre todas as coisas. Porém, naquela árvore você não pode tocar. O inimigo das nossas almas, usando um réptil chamado serpente, ele agora tenta colocar na mente do primeiro casal o sentimento da incredulidade. Esta farpa, esta arma letal, esta arma suicida, ela consegue furar o escudo da fé que outrora eles possuíam. E agora Satanás diz, Deus diz que não pode comer de nenhuma árvore, diz não, apenas daquela. Ele sabe de uma coisa, Deus disse isso é porque sabe que o dia que vocês comer vão ser igual a Deus. Quando as pessoas, por viver feridos pela incredulidade, já deixaram agora de tomar posse das promessas que Deus outrora havia feito para as suas vidas. A Bíblia relata, o Dr. Russell Shedd, quando ele comenta a Bíblia Shedd, ele diz que este rei do tempo de Eliseu aqui era Jorão, filho de Acabe. E agora a Bíblia revela que pela desobediência, o exército da Síria, com Ben-Hadad, havia cercado a cidade de Samaria, ao ponto de que um pequeno conjunto, vamos chamar assim, um pequeno conjunto de fezes de pomba, tornou-se um combustível muito valioso. Uma cabeça de jumenta sendo vendida por quase 1 quilo de prata. E aquela crise se instaurou por causa da desobediência. A desobediência é uma apologia à incredulidade declarada.
Porque quando nós somos obedientes, não é por um medo exacerbado. Nós somos obedientes, é porque o Senhor produz e esta fé gera resultados no nosso coração. Quando nós olhamos para a nossa vida sem Deus, é fácil sermos vencidos pelos dardos da incredulidade. Mas quando nós deixamos o Senhor cimentar a fé no nosso coração, nós começamos a viver no domínio da fé. Esta expressão da Bíblia, no capítulo 6 em especial, a Bíblia diz que a crise foi tão terrível que ao ponto de uma mulher comer o filho dela, depois tinham que comer o filho da outra mulher. A fome era tão difícil. Mas quando o rei, que só queria buscar um culpado, quem vive ferido pela incredulidade, quem tem a sua fé vilipendiada pela incredulidade, para todos os caos, para todas as aflições, para todos os sofrimentos e infortúnios que ele passa, ele fica buscando um culpado, não reconhece a sua culpabilidade. Ele entende que se ele saiu da igreja, é porque o pastor não foi tão amoroso assim. Ele entende que a apologia que ele faz para poder abandonar a Cristo é porque alguém falou mal em seu nome ou do seu nome. Mas a infidelidade e a incredulidade caminhando de uma forma junta, de uma forma parceira, ela leva o homem à morte, contemplando só com os olhos a promessa, mas não tomando posse. A Bíblia diz que o rei mandou alguém para poder matar o profeta Eliseu. Mas o Deus de Eliseu havia revelado para o profeta que aquele emissário estaria chegando. E a profecia do céu já estava pronta. Diz: amanhã vocês vão comer um alqueire de flor de farinha por mais ou menos 6 litros. Ou que são 6 litros? Com aproximadamente 11 gramas de prata. Aquilo era uma pechincha, aquilo eram saldos, aquilo era um valor muito ínfimo, muito pequeno. Mas a fé, ela começa pequeno para realizar coisas grandiosas. E agora o capitão, quando ouviu aquilo, o capitão que o rei se apoiava, o capitão que era um homem de frente daquele rei, o rei que, segundo o Dr. Russell Shedd, era Jorão, a Bíblia revela, aquele capitão diz: nem se Deus abrir janela do céu, isso não pode acontecer. O incrédulo, que é ferido pela incredulidade, que ele tem a incredulidade enraizada no seu coração, se Deus descer materializado no nosso meio, no meio dele, na casa dele, ele diz: eu não acredito, eu não posso crer no que os meus olhos veem. Por quê? Porque ele deixou que esta arma letal, esta arma suicida, chamada incredulidade, fosse inserida no seu coração. E ele está sangrando espiritualmente, ele está sangrando nos seus conceitos, nas suas convicções, mas ainda teima em tomar uma posição de fé. A Bíblia diz que agora o exército da Síria, ele ouve apenas um ruído. Aquela batalha, Deus ganhou no barulho, Deus ganhou só no seu trovejar, e eles saem desesperados. Mas Deus usou 4 leprosos para poder humilhar o orgulho daquele rei. E foram os 4 leprosos que eles foram ao arraial dos sírios. E agora eles percebem que o arraial estava vazio de soldados, os animais amarrados como estavam, e havia muita riqueza, havia muitos despojos. O incrédulo, ele não acredita no momento de Deus. O incrédulo, ele acha que não pode acontecer o que Deus disse. E ele já sei de uma estratégia, é porque eles querem que saiamos da cidade. Eles não tinham opção, eles iam morrer em Samaria, estava cercada a cidade. Mas o incrédulo, aquele que duvida, ele começa a viver o momento cultivando a sua própria incredulidade, fazendo um culto à sua incredulidade. Ele tem experiências, ele chama isso de experiência. O rei, mesmo não tendo opção, mas queria ensinar um conceito diferente da fé. É impossível. No momento que estamos vamos chamar em baixa, no momento que estamos passando por infortúnios, no momento que estamos passando por tribulações, é o momento que não podemos permitir que a incredulidade nos fira. Como eu posso me livrar disso? É erigindo, levantando o escudo da fé. E a Bíblia diz que como o profeta profetizou, no outro dia, mais ou menos naquele horário, aquela profecia estava concretizando. O arraial ficou aberto, os despojos ficaram expostos,
e agora a profecia do homem de Deus, ela se cumpria na íntegra. Mas e o capitão que disse essas palavras? Ele não sobreviveu para participar. Ele tentava segurar as portas, ele tentava dizer, gente, acalma aí. Mas quando a bênção de Deus é determinada, o inferno é empelotado, o Senhor passa por cima da adversidade, passa por cima da tormenta, passa por cima da tribulação, passa por cima da angústia. Por isso não permita nesta manhã que esta arma chamada incredulidade continue ferindo as tuas convicções, ferindo os propósitos do teu coração, ferindo a tua alma. Deus nesta manhã quer curar a tua alma. Deus nesta manhã, Ele quer fazer você contemplar pelos olhos da fé a promessa, ver contemplar com os olhos da fé a solução, ver contemplar com os olhos da fé a resposta que Deus tem para a sua vida. Mas para isso nesta manhã é preciso arrancar o dardo da incredulidade. Talvez vai doer nesta manhã para você arrancar este dardo, talvez vai ter que abrir mão de conceitos religiosos, mas se uma coisa você fizer, tomar posse desse caminho da fé, que é Jesus Cristo, Salvador do mundo, pode estar seguro. O que você pensa ser difícil, ser alto, Ele pode fazer infinitamente mais. Paulo revela isso na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você que talvez está caminhando já como um morto, já não tem mais esperança, não tem mais expectativa, está ferido, sangra continuadamente por causa da tua incredulidade. Eu quero orar consigo nesta manhã e Deus mudará a tua história, porque Ele é o bom samaritano. Ele sabe curar as feridas, Ele sabe ligar as feridas, Ele sabe cicatrizar as tuas feridas. Oremos uma vez mais nesta manhã. Deus, te louvamos nesta manhã. Esta arma letal chamada incredulidade tem roubado, tem tolhido homens e mulheres que conhecem porção da tua palavra, conhecem e reconhecem o como Deus, mas são felizes em meio à caminhada, caem diante das dívidas, caem diante dos momentos de problemas pessoais, dos problemas familiares, dos problemas conjugais, porque são feridos com o dardo do Senhor da incredulidade. Incredulidade essa que matou muita gente no deserto. Incredulidade esta que matou muitos servos do Senhor. Mas que nesta manhã eu te peço, cure esta pessoa. Cure para a glória do nome do Senhor. Deixa ela sentir a fé que faz transpor as montanhas. A fé que muda as situações. A fé que movimenta o céu. A fé que age em nosso favor. É o que eu oro nesta manhã, em nome de Jesus. Quanto a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, Ele nunca falhará. A negra nuvem